Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui novamente. Vocês lembram de mim? Eu já expliquei Linguística da Libras 1, lembra que nós estudamos, vocês gostaram, nós interagimos, fizemos atividades, tivemos as nossas videoaulas, certo? E hoje eu estou aqui para ensinar o conteúdo de Linguística da Libras 3. Vocês já aprenderam o módulo 1, 2 e 3. E agora eu torço para que vocês continuem desenvolvendo sobre a língua de sinais. Hoje eu estou aqui para dar aula somente em língua de sinais, para vocês aprenderem. Se, por exemplo, vocês tiverem dificuldade em língua de sinais, em casa vocês podem treinarem, refletirem sobre a língua. Também podem pesquisarem, se interagirem, se interagirem entre vocês ou com outros surdos, para que vocês possam aprender. Para que vocês possam aprender como que é a língua de sinais, como que se efetiva a língua de sinais. E assim vocês vão aprendendo e conhecendo sobre a cultura, sobre a identidade surda, sobre vários aspectos da língua. E hoje eu vou estar apresentando alguns tópicos para vocês no decorrer da aula. Eu não preciso me apresentar porque vocês já me conhecem, né? Meu nome é Charley, esse é o meu sinal. Vocês já sabem porque esse é meu sinal, né? E eu já tenho experiência de mais de 13 anos como professor de Libras. Eu ensino L2 para ouvintes e L1 para surdos. Eu ensino para os ouvintes para que eles possam aprender sobre a língua de sinais. Porque a língua de sinais é L2 para os ouvintes, para eles serem fluentes e talvez no futuro se tornarem intérpretes, tradutores da língua. Eu sou professor de Libras e também sou professor de Linguística da Libras. Você já me conhece, certo? E hoje nós estaremos juntos aqui para que e vocês podem participar dos fóruns. Se tiver alguma dúvida, pode se referirem a mim ou ao tutor, que eu vou estar interagindo com o tutor e também com vocês, correto? Esta é a ementa do curso e esses são os conteúdos em Libras que nós iremos estudar. E os principais conteúdos são o uso do espaço dos classificadores, também os tipos de classificadores, também para vocês entenderem a responsabilidade, o papel dos classificadores na língua de sinais. Para vocês conhecerem como que é utilizado os classificadores dentro da língua. E eu vou apresentar para vocês, porque se utiliza muito classificadores na língua de sinais, porque é uma língua visual. A aula nossa será só de base teórica, porque eu vou apresentar vários autores para vocês. Então, eu vou explicar só teoria, vocês irão aprender só teoria? Não. Vocês irão fazer mais atividades práticas. Para que também vocês farão pesquisas, assistirão vídeos, vários vídeos do YouTube, para que vocês possam observar sobre também livros. Vocês pesquisarão livros, vocês sinalizarão e se autoavaliarão para que vocês possam entender como vocês estão sinalizando. Então nós faremos mais atividades práticas. Serão atividades práticas como componente curricular, para que vocês possam praticar e treinarem a língua de sinais, ok?
Então, qual é o objetivo deste conteúdo? Para vocês compreenderem a importância do uso do espaço na língua de sinais, como você deve se posicionar o seu corpo no espaço, para que vocês possam saber identificar o uso do espaço nos níveis de análise da fonologia, morfologia e sintaxe, para que vocês possam analisar o uso dos classificadores nas línguas de sinais, identificar os tipos de classificadores usados na língua e o nome de cada um desses classificadores, para que vocês possam reconhecer o papel dos classificadores nas línguas de sinais. Eu vou estar mostrando isso para vocês. Eu irei colocar alguns textos como base teórica da língua de sinais. Esses textos eu retirei do Letras Libras, para que vocês possam ler esses textos, refletirem, né? Se tiverem alguma dúvida, pode se reportar a mim ou ao tutor de vocês, ou possa também se interagirem entre vocês, para que vocês possam ler esse texto e possam compreender a matéria, tá bom? Eu irei colocar na sala virtual 3 leituras obrigatórias. Essas leituras elas são obrigatórias, não é para você falar, ah, não, depois eu leio. Essas leituras são obrigatórias, vocês devem ler. Eu irei postar no ambiente virtual para que vocês possam ler esses textos. Esse aqui é o sinal da autora, a Tânia Filipe, e ela pesquisou sobre o sistema de flexão verbal. Como que ocorre a flexão verbal na língua durante a sinalização. Então, esse é o conteúdo deste texto que eu irei cobrar a leitura dele, da Tânia Filipe. E também esse é o sinal deste autor, o Guilherme Lourenço. A pesquisa dele é muito boa, é ótima a pesquisa dele, é uma boa leitura. Ele fala sobre a manifestação da concordância nas línguas de sinais. Então, ele apresenta para nós essa manifestação, como que ocorre essa manifestação? É uma leitura obrigatória. Então, essa é uma pesquisa de mestrado dele. É muito boa a leitura porque, se vocês quiserem pesquisarem outros textos como complemento, pode. Este é o outro autor, a Eudeia Bernardinho, e ela pesquisou sobre o uso de classificadores na língua de sinais, com os parâmetros, como que ocorre. Lembra que eu já expliquei para vocês sobre a fonologia, que tem a configuração de mão, ponto de articulação, a orientação, a expressão, e todos eles são os parâmetros. E ela pesquisa como que são as configurações de mãos, como que se dá a configuração de mão dentro da língua de sinais. Então, esses são os 3 textos obrigatórios que vocês deverão ler. E eu torço para que vocês leiam este texto. Vamos dar seguimento? O conteúdo que eu irei ensinar para vocês será dividido em 4 unidades, 1, 2, 3 e 4. Então, na unidade 1, que hoje eu vou lecionar, eu vou falar sobre o uso do espaço na língua brasileira de sinais. Como que se dá a sinalização
dentro desse espaço. Na unidade 2, eu irei falar sobre os classificadores nas línguas faladas. Como que ocorre esses classificadores em outros lugares. Na unidade 3, eu vou falar sobre os classificadores verbais nas línguas faladas em outros lugares, em outros países. Como que se ocorre, como que se dá esses classificadores. Na unidade 4, eu irei falar somente os classificadores da língua brasileira de sinais. Os classificadores na língua americana de sinais é diferente. Ou será que eles são iguais? Então depois eu vou explicar certinho para vocês sobre isso. E hoje, na nossa unidade 1, que nós vamos iniciar, nós vamos falar principalmente sobre o uso do espaço na língua. Então preste atenção. Então hoje nós iremos estudar sobre os fundamentos e conceitos dos classificadores. Como que se dá o uso do espaço na língua, para que vocês possam entender esses conceitos de classificadores. Então, nós iremos estudar isso passo a passo. Eu vou explicar para vocês, vocês prestem atenção, porque é muito importante. Isso é importantíssimo, porque futuramente vocês forem intérprete, na hora de vocês sinalizarem, vocês saberem posicionar o corpo de vocês no espaço e os surdos olharem e entenderem com clareza. Por isso que é relevante essa matéria. É o segundo tópico, nós vamos ver sobre a SL, que é a língua lá dos Estados Unidos. E nós vamos falar sobre a CIPL, que pesquisou sobre isso, as relações gramaticais que ocorrem no espaço. Como que ocorre a manifestação dessas relações gramaticais no espaço? Por exemplo, na fonologia, né, que eu tenho uma apontação. Então, essa apontação faz parte da fonologia da língua. Eu tenho a morfologia, que vai ser o sinal, que ele vai se modificar de acordo com essas manifestações dentro da língua. Ele pode variar. A sintaxe, que é a estrutura do sujeito, verbo, objeto. Né? O S é o sujeito, o V é o verbo e o O é o objeto. Como que se dá a estrutura dentro da língua de sinais? Então, esse é o estudo da sintaxe, está dentro da sintaxe da língua de sinais. E a semântica, que eu tenho um sinal e esse sinal ele pode se modificar de acordo com o contexto que eu utilizo a língua. Então, tudo isso faz parte da complexidade da língua de sinais. E também eu tenho outro autor aí, Langevin e Ferreira Brito, e eles falam sobre o espaço de realização na Libras. Como que se dá esse espaço na sinalização? Então, são estudos complexos. Por exemplo, quando você está falando, você oscila a voz, você não fala somente no tom de voz. E como a língua de sinais ela é visual, eu preciso movimentar o meu corpo no espaço para que a pessoa possa entender, certo? Vamos dar seguimento.
Os autores eles falam que a língua de sinais ela é organizada espacialmente e que essa organização é complexa, mas vocês conseguem aprender. Dá para vocês sinalizarem, conhecerem com o tempo. Às vezes você pensa que tem que ficar sinalizando ali só de frente à pessoa, mas com o tempo você vai ampliando e vai entendendo que você não deve sinalizar ali uma sinalização mais fechada. Você consegue fazer uma sinalização mais aberta. Parece que você faz uma sinalização olhando para todos os sinais que você está fazendo, mas com o tempo você consegue sinalizar olhando para o rosto da pessoa. Porque você vai entender que o seu visual vai englobar toda essa janela aí. Aí vocês vão conseguir aprender com o tempo. E a língua de sinais, ela é referente. Você sabe o que significa referente? Esse é o sinal de referente. Referente está no contexto relacionado nos interlocutores, nesses interlocutores com o meu discurso. E eu faço essa referência enquanto eu estou sinalizando. Se eu estou fazendo o discurso, estou contando uma história, aí eu vou fazendo referência nesse espaço durante a minha sinalização. Então eu posso fazer referência de lugar, referência de personagem. E assim eu consigo desenvolver minha sinalização. Vocês entenderam? Eu vou mostrar um exemplo para que possa aclarar vocês. Esse é o sinal de casa. Esse conteúdo aqui foi um complemento que eu fiz, porque tem os textos do Letras Libras, as leituras, e eu aproveitei e fiz um complemento desses textos, porque eles faltavam alguma coisa. E eu fiz esse complemento para que vocês possam entender melhor sobre a língua de sinais. Esse é o sinal de coesão. Então, a língua de sinais, quando você está sinalizando, você precisa
ter coesão dentro dessa língua. Então, você precisa, é como se você estivesse sinalizando e essa coesão fosse uniforme, para que a pessoa possa entender a língua de sinais. E tem três aspectos principais dentro da coesão, que são a ordem das palavras. Lembra que eu falei sobre sujeito, verbo e objeto? Como que você vai estruturar essas palavras na sua sinalização para que você possa ter uma sinalização clara. O segundo aspecto é o ritmo da sinalização. Observem o posicionamento do meu corpo, como que eu vou movimentar o meu corpo. Se eu vou movimentar ele de forma mais rápida, forte, não. Eu movimento ele de forma leve, enquanto eu sinalizo. Então, meu corpo vai acompanhando a manifestação da língua de sinais. Vou desenvolvendo o ritmo, é como se fosse a vírgula, o ponto final, a reticência no português. O ritmo do meu corpo vai acompanhando minha sinalização. Eu vou mostrar isso depois melhor para vocês. O terceiro aspecto são os sinais não manuais, que são as expressões. Elas são importantes. Então, eu não posso ter uma expressão fria dessa forma. Então, hoje eu vou apresentar o meu trabalho para o professor. Não. A expressão, ela mostra como que eu estou sinalizando. Eu também preciso ter expressão com a boca. Não significa que eu vou conversar enquanto eu sinalizo, não. Dessa forma, por exemplo, eu faço esse sinal de exemplo e faço essa expressão com a minha boca. Eu faço sinal de medo e essa expressão com a minha boca. Sim, é isso, e essa expressão com a minha boca. Eu faço esse sinal de estranho e essa expressão com a minha boca. Amanhã eu vou fazer o quê? Vocês perceberam as expressões? Então as expressões elas são importantíssimas. Tem esses três aspectos: sinais não manuais, o ritmo de sinalização e a ordem das palavras. É importante na coesão. Não esqueçam, não esqueçam nunca. Eles são muito relevantes. Eu torço para que vocês possam aprender. Tá? Vamos continuar aprendendo língua de sinais? Ah, eu lembrei. Esse é o sinal do autor que fez essa pesquisa. Foi o Tarcísio. Ele que fez essa pesquisa e eu concordo com ele. E é muito bom para ensinar língua de sinais como L2 para ouvintes.
mostrar para vocês um vídeo que eu estou sinalizando uma frase em língua de sinais para que vocês possam entender um pouco sobre a coesão. Vocês assistam o vídeo. Então, isso não foi eu que inventei, é um artigo da Albris. Esse é o sinal dela. Boa pesquisadora. Então ela pesquisa sobre a tradução, sobre a clareza na tradução, como que se dá esse referente. Então é um trabalho desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é professora lá e ela ensina sobre tradução. Vocês podem ler sobre esse tema, que é a tradução de literatura infanto-juvenil para a língua de sinais. Dialogia e polifonia em questão. Vocês podem ler sobre esse tema, vocês podem assistir vídeos para vocês fazerem análise sobre dois aspectos principais. Ela fala sobre o uso do espaço pelo tradutor nesse processo de geração de sentido. Como que se dá o uso desse espaço na hora que está se fazendo o processo de tradução? Isso é muito importante vocês lerem. E eu vou explicar mais adiante para vocês. E também sobre os espaços referenciais na perspectiva do leitor de texto
por exemplo, se eu estou lendo o texto, como que eu vou fazer, pensar e fazer esse processo de tradução para o português? Vários aspectos relacionados a isso. E eu também vou mostrar para vocês um pouco mais adiante. Então, Barbosa e Viotti, eles fazem essa citação aí. Então, vocês viram? É importante termos essa sintaxe nominal na língua de sinais. Principalmente na hora que eu estou sinalizando, eu tenho que fazer como se fosse uma espécie de teatro para marcar as minhas referências. Eu posso utilizar os olhos como marcador, que são outros recursos. Então eu posso fazer um movimento com a cabeça. Por exemplo, se a pessoa sinaliza e não olha para onde ela está sinalizando, não tem como. Então os olhos são como marcadores. Por exemplo, vocês não podem, de hipótese alguma, sinalizarem dessa forma. Vocês precisam entender que o trabalho do tradutor em teste é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho sério. Quando vocês forem sinalizar, vocês precisam utilizar o espaço com clareza, escutar a palavra, pensar como que você vai fazer essa tradução, desenvolver a imagem mental dessa palavra e traduzir para a língua de sinais, colocando os referentes nos lugares certos, para que possa ficar claro. Por exemplo, a casa, do lado da casa tinha um asilo. Entenderam? Ficou claro? Tem outro vídeo que eu quero mostrar para vocês. Olhem essa frase em português e depois observe ela em língua de sinais.
Já mostrei como que é essa frase em língua de sinais é uma pesquisa de artigo dela, e aí está o esquema. Vocês podem assistir o vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? Então é importante marcar os referentes, ok? Então, vocês entenderam? Eu vou fazer um resumo da aula de hoje. Nós aprendemos sobre a utilização do espaço na língua de sinais, principalmente sobre os referentes, posicionamento do corpo, a expressão, a sinalização, coesão. Vocês precisam continuar estudando sobre isso, que é importante. Também lembre da leitura, das leituras obrigatórias. A leitura de Guilherme para a próxima aula, que vai falar sobre a manifestação, fala sobre a manifestação na língua de sinais. Como que se dá a manifestação na língua de sinais? Tá bem? Torço para que vocês continuem aprendendo. E na próxima aula nós vamos ter mais atividades práticas, tá bom? Bons estudos para vocês e eu continuo torcendo por vocês. Até a próxima aula. Tchau. Um abraço.